Nós vamos continuar a correção da página 185 para iniciar logo em seguida a aula de produção textual, tá? Eu vou continuar compartilhando aqui com vocês a tela da apostila. Ai, meu Deus, cadê compartilhar tela? Então, nós vamos continuar, dar continuidade. Quer falar, Matheus? Pode falar. Professora, que dia você vai ver como ficou a experiência do sal? Ah, vai ser a que eu falei no início da aula. Perguntei, mas vamos falar sobre ela. Daqui a pouco a gente fala de novo para os alunos que entraram depois. Mas na sexta-feira, na aula de ciência, a gente vai falar mais. Porque tem uma experiência para vocês fazerem uma atividade, um trabalho avaliativo, né? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ir passando, porque quando ele levantar, tem que perguntar, tá? Fala, Yuri. Pro, eu tô fazendo uma atividade avaliativa que ela é de ciências. Isso. Eu comecei por ela. Pode fazer, não tem problema. E ali tem a meta de quinta-feira. Não tem problema, não. Tá. Ai, desculpa, Gui, não era... Você vai continuar de matemática? Vou só finalizar essa página aqui e a gente vai para a produção textual. Então, vamos lá. Então, aqui a gente viu que ela gastou 475 com aluguel, 1.140 ela gasta com alimentação, e aí com combustível ela gasta 1/5 do salário. Então, nós vamos pegar 1/5, eu pego o valor total do salário, né, que é 3.800, e vou dividir por 5. 3.800 dividido por 5 dá quanto? Eu vou liberar o áudio de vocês para vocês irem falando, tá? Deixa eu só interromper aqui que eu consigo mexer. Perguntar, vocês podem responder. Então, quanto que é 3.800 dividido por 5? Abre o áudio aí. 750? Não é 50. 760, 60. exatamente. 3.800 dividido por 5 é 760. Como é 1/5, eu vou multiplicar os 760. Ai, peraí. Não sei desfazer isso aqui. Eu vou pegar os 760 e vou multiplicar por 1. Gente, na verdade, quando é por 1, não precisa. Por que a Pro coloca? Para vocês lembrarem que tem que fazer a divisão e a multiplicação, tá bom? Então, ela gasta R$ 760 com combustível. E aí, água, luz e telefone é 1/4 da despesa do salário dela, né, no caso. Então, eu vou pegar os 3.800 e vou dividir por 4. Quanto que é 3.800 dividido por 4? Por 4 não, perdão. Errei, peraí. É 1/5. Não, é 1/4 mesmo, tá certo. É 1/4, tá certinho. Tá errado não. Então, quanto que é 3.800 dividido por 4? Abre o áudio aí. Só abrir o áudio e falar. Não precisa ficar... 940? 50. 950, isso mesmo. R$ 950 é 1/4 do salário. Não é isso que ela gasta com a luz do telefone. Não, é isso sim. Por quê? Porque é uma parte de 4, né?
Então, 950 vezes o meu numerador, que é 1. Então, ela vai gastar 950 com água, luz e telefone. E aí, quantos que sobra do salário de Aline para a poupança e outras despesas mensais? Para eu saber, primeiro eu vou ter que calcular todos os custos que ela tem, todas as despesas mensais que ela tem. Vou descontar do salário. E aí, essa diferença, então, o que sobrar, é, então, o que sobra para a poupança, né? E é algo que muitas pessoas, às vezes, não fazem. Então, eu vou pegar ali o que ela gasta com aluguel, que é R$450. 450 não, 475 de aluguel. Tem alguém com o áudio aberto? Se puder fechar, por favor. Vou somar com 1.140, que é a despesa com alimentação. Gente, eu tá com o áudio aberto, fecha, por favor. A não ser que tenha alguma pergunta para fazer. Guilherme Alves, pode falar. É dúvida? Não? Vou somar com os 1.140 de alimentação, a despesa de combustível, que é 760. Nossa, 6, esse está parecendo um 8 aqui. Que é a despesa com combustível, e os 950, que é a despesa com a água, luz e telefone. Meu, gastou essa 950. Água, luz e telefone. A soma. Essas despesas, se eu calcular essas despesas, dá quanto? Pessoal, lembrando que nós já combinamos nas aulas anteriores que elas iam ser seguidas, né? Então, no máximo 5 minutinhos, que é o tempo da Pro mandar o próximo link, entre uma aula e outra. Só quando tiver aula de outro professor, que aí a Pro vai deixar os 20 minutos de intervalo, tá bom? Pra gente terminar logo. Vocês que escolheram. Pode falar. A B é 3.285? 85? É. Não. É 3.200, mas tem outro valor ali. 3.200 e quanto? Quinto ano. 3.200 não, 3.300, perdão. Vamos fazer o cálculo aqui, pronto. Vamos pegar todas as unidades, ó. 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 7, 22. Então, vamos colocar um 2 aqui, ó, em cima desse 4. A gente tem que somar. 22, então vai deixar o 2 aqui e vai subir aqui o 2. 9 mais 7, 16. 16 mais 1, 18. 17, perdão. 17. 17 mais 4, 18, 19, 20, 21. 21 mais 2, 23. Sobe, vou colocar aqui mais um aqui na casa da unidade de milhar, mais um 2 aqui. Não tem nenhuma unidade de milhar aqui, 0, 0, 2 mais 1, 3. 3.325. Aí eu vou pegar os 3.800. Eu fiz assim porque não cabe, tá, gente? Vou tirar os 3.325. Vocês entenderam esse cálculo que eu fiz aqui? Eu tenho 5, eu tenho 0, tiro 5, não posso. Vou pegar emprestado aqui do 8, porque o outro também não tem. Minha casa das dezenas também é 0. Vai emprestar para a casa das dezenas. Vou ficar com 1 aqui, então, vai ficar valendo 10. Se agora ele tem 10, ele pode emprestar, vai ficar valendo 9.
e pode emprestar, então, para minha unidade. Então, 10 menos 5, 5. Eu tenho 9. Peraí. Eu tenho... Então, eu tenho 10 aqui. 10 tira 5, fico com 5. Eu tenho 10, tiro 2. 10 não, vai ficar valendo 9, porque ele emprestou, que eu tinha colocado aqui e sumiu. 9, né? 9 tira 2, 7. 7 tira 3, 4. E 3 menos 3, 0. Então, sobrou para a Aline R$ 475 para poupança e outras despesas mensais. Acertaram? Eu sim. A página 186 e a página 184, nós vamos realizar, depois que eu explicar, então, sobre fração equivalente. E aí vocês vão entender o que é e como fazer, ok? Pode falar, deixa eu interromper aqui. Deixa eu ver quem está perguntando. Eu. Fala o nome que é para... Aí, fala, Yuri. Se eu não me engano, eu tinha acertado, só que aí eu apaguei e eu reparei que eu tinha acertado. Então, às vezes, espera um pouquinho para eu terminar, que daí você vai ter mais certeza, né? Não precisa fazer 2 vezes daí. Bom, então agora nós vamos fazer a aula de produção textual. Na aula passada, nós iniciamos falando sobre reportagem. Eu vou compartilhar também com vocês a tela. Falamos sobre reportagem, aí tinha lá, então, eu vou ler novamente a reportagem para vocês. Acho que eu não compartilhei a tela, né? Só coloquei. Então, nós falamos sobre reportagem. E aí tem lá histórias de quem fica só em casa. Lembram dessa aula? E tá lá, eu vou ler de novo, só para a gente relembrar, tinha algumas questões relacionadas, e aí vocês vão produzir depois, tá? Então, ao entrar na cozinha de sua casa, certa manhã, Andréia Pessi, de 9 anos, percebeu que o lixo estava pegando fogo. A empregada havia jogado um fósforo aceso dentro dele e, sem perceber, saiu para ir ao sapateiro. Andréia estava sozinha e se sentiu no maior dos apuros. Estar sozinha em casa pode ser sinônimo de independência, mas enfrentar algum imprevisto ou acidente, sem a ajuda dos pais ou de qualquer adulto, é uma tarefa complicada e requer muita calma. Com Andréia, tudo acabou bem. Ela conseguiu jogar o lixo embaixo da água do tanque e cessar o fogo. Foi lixo para todo lado, lembra? Sempre gostei de ficar sozinha, mas na hora do aperto prefiro estar com meus pais, diz. Quem fica sozinho tem que se virar e resolver os problemas que surgem de forma criativa. Caroline Guedes Pereira, de 8 anos, não esquece de uma manhã em que estava dando biscoitos para Cindy, sua cachorra e única companheira, naquela manhã. Cindy engasgou e começou a ficar sufocada. Fiquei desesperada, chorei e não sabia o que fazer. Quando se acalmou, deu um tapa na nuca da cadela, que voltou a respirar. Eu ia dar uma martelada na Cindy, mas por sorte consegui resolver o caso sem precisar desse recurso. Um telefone por perto pode ser... eu não consigo enxergar aqui. Porque tem um negócio bem em cima aqui. Espera só um pouquinho, eu vou diminuir. Um telefone por perto pode ser fundamental. Foi o caso de Marcelo Quaresma, de 9 anos. Seu nariz começou a sangrar. E ele só conseguiu estancar o sangue graças às orientações dadas pela sua mãe do outro lado da linha. Fiquei assustado, porque sozinho é mais importante porque estava sozinho, mas é importante que a gente aprenda a se virar, falou. Escutar barulhos estranhos e ruídos assustadores quando se está sozinho também é muito comum. Às vezes, esses barulhos não passam de frutos da imaginação. Em geral, quando a casa está silenciosa, a pessoa tende a prestar mais atenção nos barulhos. Sempre que estou sozinha, escuto rangidos estranhos, falou Paula Brito, de 8 anos. Pensei até que minha casa fosse mal assombrada.
Para afastar o medo, ela sempre telefona para os amigos e fica conversando até que alguém chegue em casa. Meu pai não gostou muito da solução que dei para o assunto, porque a conta do telefone subiu muito, comenta. Então, aqui, essa foi a reportagem que nós lemos. Nós fizemos algumas questões orais, falamos que o assunto, né, sobre o assunto da reportagem, as pessoas que foram entrevistadas, por que ele entrevistou só crianças. Nós paramos aqui no nome do jornal, do suplemento, que é, aqui no caso, o Estadinho, que é um suplemento do Estado de São Paulo, né, do jornal Estado de São Paulo. E aí, nós começamos a falar sobre essa manchete da reportagem, histórias de quem fica só em casa. E aí tá falando assim, que essa manchete ela tem mais de um sentido, para explicar. E qual o sentido que o autor, então, quis dar à manchete? Histórias de quem fica só em casa. O que parece que tá... Que intenção que tá passando, que ideia que tá passando essa manchete? Histórias de quem fica só em casa. Esse só, o que significa essa palavra só? Pode abrir, Matheus. É ficar sozinho? Sozinho. Mas quando ele coloca assim, histórias de quem fica só em casa, não dá também uma outra ideia? Alguém que não sai de casa. Alguém que nunca sai de casa, que só fica em casa, não é? E aí, quando ele coloca, então, essa manchete, ele dá... Essa manchete ela não fica de forma clara com a informação que está sendo transmitida na reportagem, né? Como que a gente poderia escrever essa manchete de forma que ela fique clara para o leitor? Como que a gente pode colocar? Yuri, Duda, o que você colocaria? Põe aí no chat para mim. Como que você mudaria, de acordo com a reportagem, que manchete que a gente pode colocar? Porque histórias de quem fica só em casa, dá a impressão de que é a pessoa que só fica em casa, que não sai por nada, né? E aí, para ficar claro de que essa manchete não está falando de pessoas que só ficam em casa, que não saem, mas de que são pessoas que ficam sozinhas em casa, como que eu poderia escrever essa manchete de forma que ela transmita essa informação de pessoas que ficam sozinhas? Não, mas aí a história é que fica em casa. Ainda não vai dar, dessa forma aqui ainda não vai dar a impressão de que a criança fica sozinha em casa. Como que eu posso escrever, Guilherme Durães? Guilherme Alves, Yuri, Rafael, Joel, Matheus. Qual é a pergunta? Como que eu posso escrever essa manchete de forma que a pessoa que leia a manchete entenda que as crianças ficam sozinhas, que a história é de crianças que ficam sozinhas em casa e não de pessoas que não saem de casa? História de crianças que ficam sozinhas em casa? Não precisa nem colocar crianças, né? No caso aqui a gente pode colocar histórias de quem fica sozinho, né? Em casa. Só trocar a palavra só, basta trocar a palavra só por sozinho. E aí a gente já traz a ideia do que a informação aqui está tudo errado, né? Então eu coloquei aqui, ó, essa frase que estava sozinho, a gente já fez errado aqui. Frase tem uma palavra que está escrita errada e ela foi colocada errada na reportagem também. Não sei se foi de forma proposital para poder O
o filme terminado com o agente secreto foi assassinado? Não, não são essas aqui de baixo. Essa frase que está entre aspas aqui, ó. Fiquei assustado porque estava sozinho, mas é importante que a gente aprenda a se virar. Joel, se identificar, Joel, a palavra errada aqui? Nessa frase aqui, ó. Fiquei assustado porque estava sozinho, mas é importante a gente aprenda a se virar. Tem uma palavra A gente? Sozinho? Duda, a gente sozinho. E aí? A Qual é, gente. Duda? Quem falou a gente acertou. A gente deve ser separado. A gente, que significa nós. Olha aqui na frase abaixo a diferença entre essas palavras. Então, tem aqui ó, a frase. A gente estava conversando quando ela chegou. A gente, esse agente, eu posso trocar por que palavra? A gente estava conversando quando ela chegou. Nós estávamos. Nós podemos trocar esse agente por nós, né? Agora, quando eu falo assim, ó, os governantes precisam respeitar a gente do Brasil. Esse agente, eu posso substituir por qual palavra? Nós? Nós do Brasil? Respeitar nós do Brasil? É que ele está falando como se fosse uma outra pessoa, né? Como se fosse o povo do Brasil, as pessoas do Brasil, a população do Brasil, né? Nesse caso aqui, nessa primeira frase, o nós. Aqui, o povo, a população, a gente, as pessoas do Brasil. E aqui nessa terceira frase, está dizendo que o filme terminou quando o agente secreto foi assassinado. Esse agente é ele não está sendo... É uma pessoa que trabalha como agente, é como se fosse a profissão dele, né? Então, agente, quando você está se referindo a nós, as pessoas, é separado. Agora, quando eu estou falando do agente secreto, agente de saúde, agente sanitário, aí eu estou falando de um agente em que é escrito, cadê o mouse? Que fica escrito junto, pode falar. A segunda frase, eu não entendi muito. Quando a gente está falando de pessoas, nesse caso, agente, ele está falando de um grupo de pessoas, não é? Tanto na primeira quanto na segunda, nós estamos... Essa palavra agente separada, ela se refere a um grupo de pessoas. No caso aqui, eu posso substituir ela por nós. Aqui está falando da população, um grupo de pessoas. Hã? São eles? Aí a gente usa eles? Não, você não precisa substituir. É só para você entender porque quando eu uso junto e quando eu uso separado. Então, quando eu estou falando de um grupo de pessoas, né? Eu vou usar, então, agente separado. Pode ser um grupo grande, como a população do Brasil, ou pode ser um grupo pequeno, eu e você, por exemplo. Eu e você, a gente, né? Uhum. Está conversando. No caso, eu não vou falar a gente porque eu geralmente uso mais o nós, né? Nós estamos conversando, principalmente quando está no plural. A gente usa o agente mais quando é passado. Né? A gente tinha 30 minutos, 20 minutos de recreio antes da pandemia. A gente estávamos conversando. Nós estávamos. Quando a gente ele está no singular, então eu tenho que usar o verbo no singular, tá bom? E aí, quando eu estou falando de uma pessoa específica,
que é uma função, o agente secreto, o agente sanitário. Aí eu estou falando de uma pessoa só. Esse agente é junto. Eu só vou usar agente junto quando eu falo de uma pessoa só. Quando eu estou falando de várias pessoas, de um grupo de pessoas, eu uso o agente separado, tá? Próximo. Ai. E aí, qual que é a proposta? Vocês vão se imaginar sendo jornalistas. E aí, digamos que o diretor de jornal pede que você faça uma reportagem para ser publicada num suplemento infantil, que são aquelas folhinhas que vêm as páginas de criança, né, que vem no jornal. Posso ir no banheiro? Você pode, espera só explicar isso aqui, aí eu já te libero, tá? E aí você tem que escolher, então, um desses assuntos. Você vai falar ou sobre os medos que as crianças têm, ou sobre um grande sonho, que aí você vai encontrar alguém que tem um grande sonho e vai escrever sobre esse grande sonho, ou vai falar sobre programa de TV favorito, ou então o que as crianças acham da escola. São 4 temas que você vai poder escolher e você vai escrever algumas perguntas para você poder fazer a uma pessoa que você pode entrevistar. Essa entrevista não precisa ser pessoal, ela pode ser por telefone, pode pegar um colega de sala no grupo, inclusive nós temos telefone de colegas, é só vocês olharem lá no grupo e mandar uma mensagem. E aí vocês vão escolher e vão pensar nas perguntas primeiro, e depois, primeiro vai escolher o tema, e depois vocês vão pensar então em perguntas que vocês podem fazer, vão pesquisar sobre aquele tema, e vão pensar em perguntas que você pode fazer para o seu entrevistado a respeito desse assunto. Para poder escrever, então, essa reportagem, tá? Então, vocês vão escrever uma reportagem, eu vou mandar no grupo, nós temos 8 minutinhos, eu vou mandar no grupo, peguem o caderno de português, pode ir, quem pediu para ir ao banheiro? Yuri? Então, vocês vão fazer no caderno de português, colocar o cabeçalho, e aí produção textual, reportagem, pode? Professora, pode ser no caderno de produção textual? Quem está com caderno de produção textual, pode fazer no de produção textual. Quem tá, porque alguns cadernos ficaram na escola, né? E até o dia que vocês foram entregá-la, eu acabei esquecendo. Ficou lá em cima, eu tinha separado tudinho e eu acabei esquecendo de entregar. Mas não tem problema, pode usar o caderno de português, porque é basicamente a mesma coisa. Os dois, a produção textual é parte da matéria de português. Então, eu vou mandar no grupo, vocês vão escolher um tema, vão então pensar em algumas perguntas a respeito desse tema e vão escrever essas perguntas. Primeiro, vão escrever essas perguntas, umas 4, 5 perguntas, fora o nome do entrevistado. Vocês já fizeram várias entrevistas que a apostila trouxe com perguntas, né? Então, a gente tem que perguntar a respeito do quê? Daquelas informações que a gente quer colocar então, na nossa reportagem. Então, eu vou mandar no grupo para vocês o slide, para vocês terem uma base, e aí vocês vão escrever as perguntas primeiro. E aí, na outra aula, a gente vai finalizar escrevendo essa produção textual, ok? Vou mandar agora, para vocês irem fazendo. Vamos colocar ele no PDF, peraí, que a gente não consegue visualizar em... Só um pouquinho, gente, eu vou passar para o PDF. E aí, eu estava explicando para os colegas que eu vou mandar eu vou mandar no grupo o slide. Vocês vão pensar vai escolher um tema daqueles que eu mandei no slide, vai pensar em algumas perguntas para fazer a sua reportagem, para fazer a sua reportagem, vai pensar em perguntas para o entrevistado. Ouviram? Não, né? Travou. Vão pensar em perguntas para serem feitas para o entrevistado de acordo com o tema da sua reportagem, tá? E vocês vão escrever essas perguntas no caderno e vão entrevistar alguém. Meu caderno de português. Isso, caderno de português. Coloca lá cabeçalho, produção textual, reportagem e aí perguntas para entrevista, tá? Eu vou colocar em PDF aqui, vou colocar ali em PDF porque
Alguns não conseguem visualizar em... Você vai mandar lá no grupo? Vou mandar agora no grupo, só um pouquinho. Antes de acabar essa aula, já vai no grupo. Já vai colocando o cabeçalho no caderno de português. Acabei de mandar. Vocês lembraram de colocar aquela... Acabei de mandar, não, estou mandando aqui. Vocês lembraram de colocar aquela leitura de fração, de colar no caderno de matemática? Sim? Ok. Não? Não esquece, hein? Volta lá então no grupo. Pode falar, Yuri. E aí, pessoal, nós temos 2 minutinhos, se alguém quiser ir saindo ou tiver alguma dúvida. Leia lá o slide e tira dúvidas ou qualquer coisa, manda para a Pro. Vou deixar aqui para quem está em aula. Então, vou deixar aqui, ó, produzindo texto, parte 1. Aí, na aula que vem, a gente faz a parte 2. Colocou o cabeçalho, Yuri? Sim? Já escolhe um tema aqui, ó. Qual tema você escolheu da reportagem? Medo que as crianças têm, grande sonho, programa de TV favorito, o que as crianças acham da escola? Vocês só vão escrever as perguntas, tá? Por enquanto. Na próxima aula a gente vai continuar. A gente vai fazer essa aula em umas 2, já tivemos 2, né? Provavelmente mais uma aula, provavelmente. Nós temos menos de 1 minuto, vai acabar o nosso tempo. E aí, amanhã a gente finaliza. Ô, Pro, Pode falar. eu já escolhi um grande sonho. Ok. Você vai pensar, então, nas perguntas que você vai fazer para a pessoa sobre o grande sonho. E que